Namastê, gente. Namastê. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal ABSL Quântica. Para quem está chegando agora, eu sou o professor Póvoas, kardecista já há mais ou menos 4 décadas, e neste canal compartilhamos conhecimento a respeito da mecânica quântica aplicada no nosso cotidiano. Como, né? Como a mecânica quântica pode potencializar os meus resultados, as minhas entregas, as minhas conquistas, ou não? É sobre isso que a gente fala aqui, tá? E sempre na perspectiva de colaborar na evolução espiritual de cada um de nós. E aí, quem acompanha já o trabalho da gente há algum tempo, percebe que nós elegemos, né, nós arbitramos algumas obras para poder nos ajudar a entender como é que funcionam as coisas, né? Tem várias obras aí no canal, tá certo, gente? Quem puder depois dá uma olhadinha. Atualmente nós estamos com a obra O Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos é um livro feito em 3 momentos. Allan Kardec e equipe elaboraram as questões. Médiuns espalhados pela França se propuseram a participar do projeto e os espíritos responderam a essas questões, que provavelmente foi sistematizada posteriormente, né, pelo próprio Allan Kardec. Então é de 3 a 4 momentos diferenciados, tá certo, gente? Mas com o objetivo de nos trazer informações derivadas do plano espiritual. Esse é o diferencial. Informações que não foram manipuladas por interesses escusos de A ou B deste planeta. Por que a gente cita isso? Porque aqui é um planeta escola e a gente está indo em direção à verdade. E aí, ao obtermos informações do plano espiritual, a perspectiva de tudo ser realmente como é muito grande. Tá bom, gente? Então, Allan Kardec, pedagogo que era, fez esse trabalho brilhantemente. Atualmente, então, nós estamos no capítulo 10. Isso. Estamos com o item 9, a lei de liberdade. O subtema que é fatalidade. E a pergunta é a 853. A pergunta diz o seguinte, gente. Certas pessoas não escapam a um perigo mortal senão para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não é uma fatalidade? Pergunta do Kardec. Não existe de fatal na verdadeira acepção do vocábulo, sendo o instante da morte. Nada existe de fatal na verdadeira acepção do vocábulo, senão o instante da morte. Isso para o plano espiritual é fatal, a morte. Quando lhe chega deste ou daquele modo, não podeis a ele fugir. Está explicado. Assim, seja qual for o perigo que nos ameaça, só morreremos se for chegada a hora. Só Deus tem o poder de nos dar a vida e de tirar a vida, gente. Isso aí, os espíritos estão dizendo essencialmente isso. Não morreis. E disso, desculpa, gente, temos milhares de exemplos. Mas, quando soar a hora de vossa partida, ninguém a impedirá. Deus sabe de antemão qual o gênero de morte que vos fará partir. Muitas vezes, o vosso espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando escolheu esta ou aquela
existência. Gente, vamos dar uma limpadinha no óculos aqui, porque tá bastante calor aqui em Mongaguá e o professor Paulo está dando uma suadinha aqui, viu? Tem que melhorar a refrigeração aqui do escritório. Então, muita gente não sabe, né? Mas nós do kardecismo já sabemos disso faz tempo. Cada um de nós, sob o véu do esquecimento, que ele não lembra, escolheu a nossa missão aqui. Escolheu o que nós expiaremos, pagaremos. Escolheu as nossas provas. Não sei se é exatamente isso, ou seja, se isso foi escolhido por nós, as provas e expiações, ou se foi arbitrado pela espiritualidade. O fato é que nós escolhemos encarnar em algum lugar, vivendo em tais condições, e isso carece de aprofundamento. Tá bom, gente? Mas tudo sob o véu do esquecimento, assim como reencarnar em uma família A, B ou C, onde a maioria foram nossos inimigos do passado, também está sob o véu do esquecimento. Deus dá a oportunidade de nós nos reconciliarmos com os nossos inimigos sob o véu do esquecimento, reencarnando naquela família. Tá bom, gente? Em algum momento a gente aprofunda isso, tá? Então vamos lá. 854. Desde que infalível é a hora da morte, segue-se que as precauções tomadas para a evitar seriam inúteis? Pergunta, né? Não. As precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de cuidar, de evitar a morte que ameaça. São um dos meios para que ela não se dê. Tomando uma aguinha aqui para poder manter o esquema, né? Então, gente, se você está recebendo uma dica, né, de não atravessar sem olhar para os dois lados, né, da rua, e não chegou a sua hora ainda, né, gente? Porque senão você nem receberia a dica, percebeu? Então, se você está fazendo diferença aqui nesse planeta, para melhor, claro, você receberá muitas dicas sim. Por quê? Porque não é interessante para o Criador, imaginamos nós, né, que não é interessante para o Criador retirar alguém, né, de um planeta que está colaborando como co-criador consciente que é. Ou inconsciente também, não sei como é que funciona isso. Mas o fato é que não é interessante. Então, você recebe dicas, olha, não atravessa, olha, não faz isso, olha, faz aquilo. Percebe, gente? Então, a conexão com o alto, para tanto, precisa estar com a oração em dia, meditação em dia, ter uma conduta cristã, né? Ou uma conduta aproximada aí com o caminho do meio do budismo, né? Tá bom? É isso aí. Vamos seguir aqui e partir para a finalização aqui, tá, gente? Desculpa aí, pessoal. 855. Qual o fito da providência, fazendo-nos passar por perigos que não devem ter consequências? Resposta. Quando vossa vida é posta em perigo, temos uma advertência que desejastes a fim de vos subtrairdes do mal e vos tornardes melhor. Quando ocupais de um perigo, ainda sob a influência do perigo que ocorrestes, pensais mais ou menos fortemente em vos tornardes melhor, conforme a ação mais ou menos forte dos bons espíritos. Sobrevindo que um mau espírito, entre parênteses aqui, digo mal, subentendendo o mal que nele ainda existe. Pensais igualmente que escapareis de outros perigos e novamente deixai que as vossas paixões se desencadeiem. No plural aqui, se desencadeiem. Através dos perigos a que vos achais expostos. Deus vos recorda a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Se se examinar a causa e a natureza do perigo, ver-se-á que, na maioria dos casos,
as consequências foram a punição de uma falta cometida ou de um dever negligenciado. Assim, Deus vos faz uma advertência a fim de que entreis com vós mesmos e vos emendeis. Então, gente, lembremos sempre que tudo é um plano divino. Tudo é um plano divino. Então, se não chegou sua hora ainda, não chegou, não tá na agenda cósmica você partir, aquele perigo não é fatal, vamos dizer assim. E aí os bons espíritos que assessoram, né, os habitantes aqui deste planeta e os demais planetas que existem por aí, que a gente não conhece, né, eles intervêm para te ajudar a sair daquela parada. Mas, ao mesmo tempo, fica a lição. Olha, da próxima vez não passa esse sufoco. Sabe? Isso aí foi para te avisar, como se fosse um aviso. Não chegou a tua hora ainda, mas olha, fique esperto. Cuida da sua encarnação. Cuida desse corpo aí que foi emprestado para você. Não foi dado para você, foi emprestado. Então precisa cuidar, precisa ter saúde, precisa ter zelo para com o corpo. Percebeu? É caminho do meio mesmo, gente. Sabe? Sem excessos. Na hora da comida, na hora da bebida, na hora da diversão, na hora disso, daquilo, sem excessos. Cuidar, né? E aí você cuidando do seu corpo, você recebe do plano espiritual as missões proporcionais ao cuidado que você tem. E essas missões, elas são importantes para você se desafiar e sentir o gosto de viver. Fala, putz, que experiência interessante que eu vivenciei. Foi muito legal. Me amadureceu, eu precisei enfiar a cara no livro, eu precisei pesquisar na internet em sites decentes, né? Precisei assistir vídeos decentes, né? E é isso, gente. Tá bom? Vamos ver se a gente encerra ou então continua mais um pouquinho aqui, olha. 12 minutos. Então, dá para fazer mais uma? Vamos lá? 856. Conhecer o espírito por antecipação, o gênero de morte pelo qual deverá. Conhece o espírito por antecipação, o gênero de morte pelo qual deverá sucumbir? É a prerrogativa do espírito, isso? Vamos ver o que eles falam. Sabe que o gênero de vida escolhida o expõe a morrer de tal maneira e não de uma outra. Mas sabe igualmente das lutas que terá de sustentar a fim de evitá-las e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. A gente já acabou de falar isso, você vê que interessante. Você que escolhe, né? Você que escolhe. Você quer viver uma vida próspera, uma vida abundante, né? Uma vida satisfatória, e não só no contexto material eu estou falando. O professor Povas não é materialista. O professor Povas e dona G. Povas têm o suficiente para viver com dignidade. Não que o professor Povas não pretende continuar prosperando, não é isso que eu estou falando. Tanto é que agora, né, completei 60 anos de idade, o ano que vem eu completo a minha segunda graduação, que é a engenharia, tá? Então quer dizer que se o professor Povas não quisesse prosperar, estaria estudando? Não estaria, né, gente? Tá? Então a ideia é, já falamos aqui no canal, ao nos formarmos, assinarmos aí os projetos, ajudar as pessoas a regularizarem seus imóveis. Enquanto corretor de imóveis, que não somos mais, demos baixa recentemente, o professor Povas se deparou com várias pessoas desejando vender os seus imóveis. E aí, a gente olha, traga os documentos aqui, vamos dar uma olhada, e ninguém trazia. Desconfiança? Provavelmente não. Não tinham mesmo os documentos apropriados para obter um financiamento. E a gente pensou, poxa vida, né? A pessoa não está feliz naquele lugar, tanto é que manifestou o desejo de vender o imóvel. E não tem documento. Por que será? Será que facilitaram os documentos, a obtenção dos documentos apropriados para as pessoas? Temos aqui nossas dúvidas. Porque os serviços notariais, eles não são muito baratos, não. Eles não são muito baratos. Você fazer uma escritura é uma grana. Entenderam?
Então o professor Povas, ao se formar, pretende está aí a dica, inclusive, para quem se interessar, ajudar as pessoas a regularizarem os seus imóveis. É um ramo de negócio, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Beijinho para minha querida Dona G. Esse final de semana a gente se estranhou um pouquinho, mas graças a Deus a gente fez as pazes, né? O casal unido é mais forte em todos os aspectos. Dona G sabe disso. Dona G sabe que eu a amo, tanto é que eu falo em todos os vídeos, eu repito isso. Te amo, minha princesa. Obrigado por você fazer parte da minha vida e que Deus te abençoe, tá bom? E Deus abençoe a todos aqueles, que não são muitos agora, né? Mas felizmente as pessoas, né, que nos acompanham estão aí tentando, né, entender como é que funciona essa questão da energia quântica gerada por cada um de nós. Dá uma maratonadinha aí para vocês entenderem. Coloquem aqui nos comentários algumas dúvidas, algumas vivências, né? Vivências extracorpóreas aí, desdobramentos conscientes, quem sabe, né? Esses meninos, essas crianças que estão chegando, esses jovens que já estão mais conectados com o alto, porque vêm já numa fase importante do planeta Terra, tem mais facilidade em algumas coisas que nós no passado não tínhamos. Nós estamos ralando aqui para aprender. Beijo, minha querida. Deus abençoe você. Tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Valeu, gente.